Aleluia. Olha, cara, já passei por tantas coisas, tive tantas perdas, já chorei tanto, mas nunca dizer, vou te abandonar. Pelo contrário, aí que eu vou te servir. Emily, vem aqui com sua mãe, as baianas que vêm ali pertinho, sabe, de Vitória da Conquista, até onde morava, foram para Vitória da Conquista, acho que 3 horas, depois pegaram avião, foi para São Paulo, esperou, pegou outro avião, veio para o Rio. O piloto estava devagar, sabe, deixa eu pilotar esse troço, bem rapidinho. Vem cá. Tudo bem com você, moça? Bem, minha irmã? Aí ele quer trazer uma palavra, quer pregar aqui. Apresenta aí, isso. Você se apresenta para a igreja, apresenta a sua mãe. Fala um pouquinho da sua história. Pai Senhor, irmãos. Amém. Estou muito nervosa. Eu não sei por onde começar a falar, mas eu vou contar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida. Desde pequena, muito pequena, eu sempre ia para a igreja com minha mãe. Minha mãe quase sempre foi cristã, né? Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, ela já era cristã. E eu sempre participei das coisas da igreja, sempre muito participativa em coreografias, dançava, cantava, mas eu não tinha um relacionamento com Jesus. E então, vou resumir um pouquinho, nos meus 12 anos de idade, a minha mãe me deu um celular. Beleza. E aí eu comecei a entrar nesse mundo da tecnologia, da internet, de séries, de filmes, de redes sociais e pessoas que você tem contato de falar com pessoas no mundo todo, né, pela internet. E aí eu comecei a assistir uma série. E aí entrei num grupo sobre essa série e eu conheci uma menina. E fiquei muito amiga dessa menina. Fiquei muito amiga dela, eu falava com ela de manhã, de tarde, de noite. E Satanás começou a jogar setas na minha mente sobre que eu gostava diferente. E aí, durante muitos dias, ele foi jogando isso na minha mente e chegou uma hora que eu falei, tá, é verdade. E não tem como eu negar isso e eu não tenho para onde fugir disso. E hoje eu vejo que, sabe aquela palavra que diz que Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento? Isso. Eu vejo que hoje eu vejo que eu não tinha conhecimento algum sobre a palavra de Deus. E então realmente eu não sabia como sair daquilo. Então eu me entreguei a isso. E eu contei pra ela, e ela também disse que gostava de mim. E aí começamos a namorar pela internet. Nesse decorrer do tempo, minha mãe foi percebendo, a minha família, que eu tinha mudado muito. Falava pra ela que era minha amiga, e minha mãe conversava com ela, normal. E eu mentia muito. Eu mentia muito mesmo. Eu apagava as mensagens no WhatsApp para minha mãe não ver. E eu nunca fui assim, sabe? E aí teve um dia que a minha mãe fez backup no WhatsApp. Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Recuperou as mensagens todas e aí ela viu. E ela descobriu tudo. Ela descobriu tudo mesmo, entendeu? E aí foi muito difícil. Foi muito difícil, porque a minha mãe ficou muito decepcionada comigo. Muito mesmo. E aí, a gente sentou e a gente conversou, depois de muita confusão. E aí, ela falou que eu tinha que fazer uma escolha. Que eu tinha que escolher porque eu conhecia, entre aspas, a palavra, eu conhecia que aquilo era errado. E eu sabia. Mas ela disse que eu precisava fazer uma escolha entre sair disso,
entre ir para Cristo e me arrepender e mudar de verdade, ou continuar e ela não ia poder fazer nada porque, né? E aí eu chorei muito porque eu não me senti é como se eu não pudesse escolher a Cristo, porque eu era suja e eu não podia. E aí eu falei pra minha mãe que eu ia pensar. Falei pra ela que eu ia pensar. E aí teve um dia que, pensando lá sobre tudo isso, eu tava à tarde, sentada, e aí é como se, não sei, é como se hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me convenceu naquela tarde. E eu entendi que tinha sim salvação para mim e que eu sim eu podia escolher a Cristo. E aí, depois desse dia, eu contei para minha mãe que eu queria a escolha que eu tinha feito. E aí, a gente começou a fazer campanha de oração por libertação pela internet e tal. E aí, é engraçado que antes, né, eu ouvi o Pastor Elcio com a minha mãe, porque a minha mãe acompanha o Pastor Elcio pelo YouTube há muito tempo mesmo. Então, eu ouvia e tá, ok, ouvi normal. E depois entre ouvir e escutar. Verdade. Quando você ouve uma pessoa, você está ali ouvindo o que ela está falando para você. Só que quando você escuta, e eu espero que vocês estejam me escutando, então, eu comecei a escutar de verdade o Pastor Elvis e, assim, gente, eu comecei a assistir não sei quantas pregações por dia. Eu ouvia muito. E aí, o tempo que eu passava assistindo série, estava assistindo pregação, entendeu? Glória a Deus. Exatamente, porque eu não tinha mais celular também, né? Porque a minha mãe... Porque teve uma mãe com coragem e atitude de tirar. Aleluia. Coisa que muitas hoje não tem, inclusive aqui dentro. Fala dela! Então, e aí eu assisti pela televisão da minha avó, tá? Assisti pela televisão da minha avó. E aí a gente começou nessas campanhas de oração. Até que um dia eu tava de tarde e aí me veio um sono assim sobrenatural. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? E aí eu deitei e dormi, né? E aí eu sonhei. E nesse sonho eu tinha, calma, tô lembrando. Eu tava correndo atrás de uma menina pequena, relativamente pequena. E aí eu corria muito atrás dela e ia até a casa da minha avó, atrás dessa menina. E aí eu ia e, gente, eu estraçalhava essa menina. Tá? Nossa, não vou nem falar, mas eu estraçalhava ela. E nela, assim, tinha tipo umas faixas escritas assim nelas. Uma eu conseguia ver e a outra não. Uma é escrito bi. E bi é a sigla de bissexual, que é o que eu comecei a achar que eu era. Porque nesses 7 meses que eu namorei com essa menina, eu comecei a acreditar em ideologias que eu nunca passou pela minha cabeça acreditar. Porque os jovens, eu entrei nesse mundo. E aí eu comecei a acreditar nessas coisas de LGBT e seja a sua melhor versão, sendo que não tem nada a ver. E aí, me perdi. Então, sonho. Obrigada. E aí, tinha essa faixa escrita e a outra eu não conseguia ver, só que eu tenho uma ideia do que seja, porque nesse caminho que eu estava indo, né, atrás de mim, eu via o meu corpo e eu estava muito magra mesmo. Eu sou magra, né? Eu sou magra, mas eu estava muito magra. E aí, eu tenho uma ideia do que seja, porque depois desse sonho, eu comecei a me alimentar melhor, porque nessa fase eu emagreci muito também.
eu fui emagrecendo, e até que agora eu estou tendo que me cuidar, né, mãe, tomar remédios, porque eu tinha um problema com anemia. Então, nessa fase eu emagreci muito. E aí tinha essas duas faixas escritas e eu estraçalhava essa menina. E aí eu voltava para a sala da minha avó e lá estava toda a minha família e todo mundo. E aí, nesse caminho, eu comecei a sentir um enjoo muito grande, indo para a sala, um enjoo muito forte, que é como se eu quisesse vomitar a minha alma, literalmente. E aí eu lembrei do que a minha mãe disse, quando ela lembrei que isso, no final de enjoo, alguma coisa assim, era de libertação. E aí eu acordei e depois eu parei e pensei, meu Deus, eu fui liberta. E aí eu comecei a minha caminhada com Cristo. E eu queria dizer que, para não esquecer, né, que os jovens dessa igreja são muito, muito, muito privilegiados de estarem aqui, de terem acesso ao Evangelho. Mas como assim ter acesso ao Evangelho? Os outros jovens não têm uma Bíblia em casa? Tem. Só que, como a palavra de Deus fala, só existe um Evangelho. Porque é o Evangelho que traz vida eterna. E os outros, os evangelhos que estão sendo pregados nas outras igrejas, não. Você não vai chegar até o céu com os evangelhos fúteis que as pessoas estão falando. Que só querem bênção, bênção, bênção. Que você não precisa mudar, você não precisa renunciar, você não precisa mudar por Cristo, você não precisa entregar aquilo que você mais gosta, aquilo que mais vai te doer por amor a Cristo, sabe? E não, sinto te dizer, mas se tu acredita nisso, meu filho, você não vai pro céu não, tá? Mas ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Mas de mudar e de começar a ouvir, escutar de verdade o que é pregado aqui, o que a palavra está dizendo e levar em consideração, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Ele. E eu sou muito grata a Deus por ter me resgatado e me salvado, porque eu hoje vejo que eu estava no fundo do abismo e Deus me tirou. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Eu pedi muito a Deus para que agora, nesse momento, eu falasse as palavras certas e que Ele me guiasse, porque de mim eu não tenho o que falar, só de Jesus, o que Ele fez na minha vida. E por isso que eu digo para vocês, gente, por favor, escutem, ouçam, leiam a Bíblia, em nome de Jesus, leiam a Bíblia, orem, façam as coisas, façam, não importa a preguiça, gente, pelo amor de Deus, não importa a preguiça, o sono, façam estratégias para que vocês possam ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, porque Ele é o único, Ele é o que vai nos livrar, Ele é o que nos salva, Ele é o que nos liberta, o que nos cura, o que vai nos levar para o céu. Aleluia! Então, é isso que eu tive para falar com vocês. Nilzete, gente, minha mãe querida que Deus colocou. Essa é minha mãe. O que é? Eu conheci a história da Emily através do irmão Ricardo. E para você ver o tanto, a destruição que um celular fez na vida. A grande destruição, porque você coloca toda a podridão do mundo na mão do seu filho. Isso quase a destruiu. Mas louvado seja o nome do Senhor, que ela ouviu a Cristo. Então, quando eu entrei em contato, a mãe dela falou: minha filha vai fazer 15 anos. E a gente não tem como fazer uma festa, mas ela queria muito fazer um culto. E o sonho dela é que o senhor estivesse aqui para fazer um culto. Porque já que a gente não tem condições de ir conhecer a igreja, que pelo menos viesse aqui fazer um culto. Porque ela o tempo todo vê as mensagens.
Ela passou um problema grave, tive que tirar o celular dela, depois ela teve encontro com o Senhor, e ela não vê série, não vê filme, não vê nada, ela vê as mensagens, ela tampa para dentro da Bíblia, ela ora, minha filha se converteu. Eu falei, poxa, uma jovem de 14 anos, tampando na Bíblia, na oração, buscando, tendo encontro com o Senhor. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer vocês para conhecer Ele. Glória a Deus. Que isso, pastor? Como? Fica tranquilo, eu vou trazer vocês para conhecer a igreja. E eles estão aqui. Com a glória do Eterno. Que não foi eu que as trouxe, foi Jesus. Porque, meus amados irmãos, se eu ver uma jovem assim, não fizer nada, e eu quero que a Emily e a mãe saibam que trazê-las aqui na igreja não é o Elvis ou a igreja, mas é o Senhor. Aleluia. Mostrando o quanto Ele ama e quanto Ele está feliz com a sua vida. Se foi a igreja que você teve encontro, que te impulsionou a ler Bíblia, que te ensinou a buscar, se foi essa obra, seja muito bem-vindo. Agradecer lá ao paizão, qual é o nome dele? A Frane, um beijo no coração, ter confiado, né? Nunca vieram no Rio de Janeiro, nunca vieram aqui, né? E saiu de lá acompanhando e pega o aeroporto no dia da passagem da viagem aérea. Acharam que era no outro dia. Aí aqueles pequenos já tinha dado todas as coordenadas, que ela nunca tinha voado. Eu falei, vou ver como é que tá, né? Preparar, já tinha dado toda a coordenada. Eu falei, olha aí, melhor só tem que fazer isso, não esquece o documento e tal, não sei o que lá. Não, pode ser que eu vou passar isso tudo amanhã para minha mãe. Eu falei, amanhã? Então você viaja essa madrugada. Ai meu Deus, pastor! E não tinha ônibus para ir, porque é 3 horas de viagem, 3 horas e meia do aeroporto. Como é que vai ser? Arruma um carro aí, te dá um jeito. Pega e paga o carro, vai para o aeroporto e correr para o aeroporto. Chegaram aqui com o cabelo desse tamanho, não chegaram. Pastor, no nosso cabelo, tem que ser de madrugada, com fome, com tudo, mas conseguimos chegar, não tem problema não. Liguei para a Mana, falei, Mana, dona de salão, eu preciso de ajuda urgente. E aí, ó, espetáculo. Essas palmas são para Jesus. Para a cabeleireira, eles dão uma palma e meia. Que não pode, né, para não massagear muito ela. Então, Deus abençoe muito, tá bom? Você agora é nossa. Amém? Vocês fazem parte dessa igreja. Amém? Beijo no coração da família que está lá assistindo, com certeza. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que um dia venham todos. Amém? Deus abençoe. Amém? Quer encerrar o culto? Quer orar? Eles querem, vamos orar. Passou um pouquinho, mas valeu muito a pena. Porque Satanás, deve ter uns jovens abençoadíssimos, mas acha que o diabo, ele não guerreia na mente dos nossos jovens? Você acha que o diabo não tenta trazer essas dúvidas? Aí Deus traz uma jovem de 14 anos para contar a experiência dela e fortalecer a vida de cada um que aqui está. Amém? E tomar cuidado com certas amizades, muita coisa, falar muito, cuidado. Cuidado, irmãos. Amém? Pai, te damos graça e te bendizemos, ó Pai, pela vida da Emily. Pelo grande milagre que tu operaste na vida desta jovem, Senhor. Louvado seja o teu nome, que ela ouviu a tua voz, Senhor. Porque as pessoas que quebram a cara, Senhor, as pessoas que se arrebentam, as pessoas que têm perdas, meu Pai, porque não dão ouvidos, Senhor. É porque não reconhecem, Pai. É porque não se humilham, Deus. Mas ela reconheceu, meu Pai, ela ouviu a tua voz, Senhor. E hoje está aqui, meu Pai, glorificando o seu maravilhoso nome, ó Deus querido. Pai, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que tu falaste ao coração da tua igreja. Eu sei que tu falaste a muitos jovens que estão conectados pela internet, meu Pai. Eu sei que muitos, meu Pai, vão se fortalecer, meu Pai, e vai ter nas suas vidas essa maldição quebrada, como foi quebrada da vida da Emily, Senhor. Te louvo pela vida da Nilzete, meu Pai. Uma mãe que teve coragem, uma mãe que teve atitude, uma mãe que assumiu o controle. Não, a filha é minha, ela não é do diabo. E foi lá e tirou, Senhor. Tirou. Ficou com birra 2 dias, 3 dias. Mas a mãe falou, decide, ou Jesus ou mundo. Mas eu não vou compactuar com isso. Ela decidiu por Jesus. Te louvo pela vida dessa mãe, Senhor. Te louvo pela vida desse pai, meu Pai. Bendito seja o teu nome. Que tenha mais pais assim, que tenha mais mães assim, Senhor. Porque os pais têm que compreender que a vida dos seus filhos está na responsabilidade deles. E quem muito é dado, muito lhe será cobrado, Deus. Que a tua graça seja sobre a tua igreja, seja sobre o teu povo, sobre os que estão acompanhando à distância. Traga sobre cada um a tua bênção, tudo quanto o Senhor separou para o culto desta noite, para a tua igreja. Derrama, meu Pai, porque nós recebemos, meu Pai, com muito carinho, Senhor, porque tudo que vem de ti é bênção, é maravilhoso, nos alegra, nos
vivifica, meu Pai amado. Pai querido, nos pede debaixo da tua graça, nos livra de toda ação do diabo, nos dê uma semana de bênção, de vitória na tua presença. Eu oro em nome de Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as tuas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, toda a igreja espalhada sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não diga amém, amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, quem será? Operando o nosso Deus, operando o nosso Deus, o Senhor que operou, ninguém pode impedir. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trouxe a Emily com muita alegria. Não foi fácil, mas trouxemos. E nós vamos fazer um batismo, nós vamos fazer um retiro em abril dos jovens. Amém. Nós vamos fazer um retiro em abril dos jovens. Amém. Já alugamos o local. Oi? Já alugamos o local. Sendo que abril é o aniversário da Emily. Amém? Amém? Então, se você sentiu o desejo, porque não foi fácil trazer, ainda mais do jeito que está a situação, se você sentiu o desejo de me ajudar a trazê-la para o retiro em abril, me procura. Amém. E a gente traz ela para o retiro em abril. Amém? Porque é uma membro da igreja que assiste tudo de longe. Que ela vai amar estar no meio dos jovens aqui. Ela vai, importante dar o testemunho dela. Então, se você sentiu no coração, pastor, sentiu no meu coração, quero juntar contigo, vamos trazer ela. A gente compra a passagem e traz ela para o retiro. Amém, queridos? Se você sente parte do que eu falei, dá uma palma para Jesus. Claro, né? Claro. Óbvio. Isso aí, me aceitar. Deus abençoe, com a paz. Amém, queridos? Deus abençoe. Vou por aqui, ó. Aí tem filho. Ó, aí tem filho. Olha pro chão. Filho, olha pro chão.